Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal onde eu posto vídeos sobre explorações exóticas, como essa variação de cataceto sanguíneo, vídeos de dica de cultivo, substrato, adubação orgânica, como no vídeo de hoje. E você aí que já possui e coleciona catacetos, e você que ainda não coleciona e tem vontade de aprender a cultivar essa espécie ou qualquer outra espécie de orquídeas, convido vocês para estar conhecendo o nosso canal. Fiquem à vontade, qualquer coisa deixa, qualquer dúvida no comentário eu respondo. O vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar para vocês sobre uma adubação orgânica muito poderosa que eu descobri aqui para as minhas orquídeas, e eu quero passar para vocês esse conhecimento sobre essa árvore medicinal que é poderosíssima, e eu faço uso dela aqui nas orquídeas. Comecei a obter resultados agora, e eu vou estar falando para vocês como vocês podem estar usando ela nas orquídeas de vocês também. Então bora pro vídeo sem mais enrolação. A árvore medicinal que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é essa daqui. Para quem não conhece, essa é a poderosíssima moringa. É uma árvore que chega até 14 metros de altura. Ela é muito rica em proteínas, carboidratos, aminoácidos e todos os nutrientes que você imaginar, pessoal, essa planta tem. Planta não, é uma árvore, porque ela fica muito grande. E o pessoal usa muito ela para remédios naturais, medicinais. O tronco dela, o pessoal, para vocês terem uma noção de como essa árvore aqui é muito benéfica. O pessoal usa o tronco dela, tronco mais grosso, limpa, deixa ele limpinho assim, ó, sem galho, e joga dentro do poço, que ele acaba limpando a água do poço. É uma árvore muito resistente e é muito rica em nutrientes, vitaminas também, todas as vitaminas, de vitamina da B1 até a B9, B6, ela tem todas que vocês pensarem. E por ela ser tão rica assim, eu acabei arrumando um jeito de poder utilizar ela nas orquídeas, porque eu tenho bastantes orquídeas aqui. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Tem bastante empendurada. Lá está minhas abelhinhas que eu comecei a cultivar também. E vocês podem estar vendo aí. Então eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem estar usando ela. Antes eu queria mostrar para vocês o tamanho dela. Tem uma árvore dela aqui no quintal de casa, para vocês terem uma noção do tamanho que ela fica. Essa daí é a moringa, tá? Olha só para vocês verem. E olha que a gente faz a poda dela bastante. Quem tem sítio também, se conseguir arrumar dessa árvore para plantar nesse sítio, é muito ótimo para gado, tá? Para todo tipo de gado aí, carneiro, porco, vaca, boi, cavalo, tudo pro que vocês imaginar. Ela é poderosíssima, é muito medicinal essa árvore. Eu pego as folhinhas dela assim, coloco em um recipiente que fique aberto, tipo um prato, e deixo no sol para elas poderem secar, porque não é muito aconselhado colocar ela verde assim nos vasos das orquídeas, até porque quando elas for entrar em estado de decomposição aí vai soltar alguns fungos, algumas bactérias aí que podem estar prejudicando as plantas. Então todo cuidado é pouco. Pega ela verde assim, eu geralmente tiro assim com os talinhos mesmo, porque depois quando ela secar vai sair, vai ficar só essa rodelinha aqui, que é a folhinha dela. Esse aqui ainda é o talinho. Então eu pego ela assim, coloco ela em um recipiente aberto com essa tampa de balde, para poder estar fazendo até uma ventilação. Feito isso, vocês podem estar colocando no sol. Eu coloquei aqui em cima da casinha das abelhas, que pega sol, e aqui eu posso deixar até ela secar. Folhas secas, pessoal, quando elas secarem, elas vão ficar assim, amareladas, e quando ficarem mais secas vão ficar nesse tom aqui, seca, marrom e marronzado. Então quando ela já estiver assim, vocês vão pegar ela, vão triturar, fazer o pozinho dela. Não precisa, tipo assim, pode, é ótimo triturar, mas também não precisa, pode colocar assim. Mas eu, aqui nas minhas eu trituro, faço o pozinho dela, o farelinho, aí eu pego e faço as trouxinhas e coloco nas orquídeas, nos vasinhos, do jeito que está aqui nesse cataceto. Esse aqui é um cataceto dendriculato. Tá saindo uma mudinha aqui, ó, como vocês podem ver no bulbo. Ainda não está na hora de arrancar, pelo tamanhozinho do enraizamento.
Mas eu faço as trouxinhas assim, tá? Como vocês podem estar vendo aqui. Faço essas trouxinhas. Vou deixar aqui pro zoom focar. Faço essas trouxinhas aí e coloco nelas. Ó, dá uma viscosidade nas folhas muito grande, muito bonita. A planta estava muito... Era um bulbo na verdade, era só esse bulbinho aqui. Aí soltou esse outro, aí essa temporada agora soltou esse. Já saiu uma mudinha ali em cima. Uma mudinha muito nova, mas eu vou mostrar um resultado numa planta grande que eu tenho aqui que ficou absurdo. Que é essa daqui. Essa daqui é um Cataseto João Stivale. Uma planta que está muito grande. Vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Tá um palmo, mas só de bulbo aqui, ó. Tem 6 dedos, pessoal. Só de bulbo. Sem falar na largura dele. Tá a largura de 3 dedos. O Cataseto aqui está vindo muito forte, ó. Com a brotação aqui. Uma brotação pequena aí embaixo. E saiu esse outro broto aqui, ó. Muito grande e bonito. Vou tentar virar aqui para vocês verem. Aí, ó. É uma planta que está plantada na palha de arroz carbonizada com um pouquinho de cascas de pino e bem pouquinho de chips de coco, como vocês podem estar vendo aqui. E de adubação eu uso o Osmocote, que é essas bolinhas aqui, tá, pessoal? O Osmocote, e fiz o uso da moringa, só que aqui nessa planta aqui, por ser esse substrato vai dar uma segurada nela. Então eu triturei a moringa e joguei por cima dos chips de coco e cobri com a palha de arroz carbonizada. Uma planta que se adaptou muito bem a esse substrato, tá? Ficou muito saudável, está engrossando o bulbo. E vocês podem ver, ó, esses riscos aqui, ó, no Cataseto, esses riscos da fibra da planta, lá, ó. E esses risquinhos aí, pessoal, é a saúde da planta que está em 100% em dia, tá? Por isso está soltando lá, ó, brotação com enraizamento. E está muito bonita e nem sinal de brotação para flor. E essa brotação aí é outra brotação de vegetal. Então vai ser uma planta que vai ter um desenvolvimento muito grande para poder florir. Esse pó aqui, pessoal, na minha mão, esse farelo, é a moringa já triturada. Eu peguei, só que esse pó aqui triturado eu deixei as folhas secarem bem secada, por isso que ele está nessa tonalidade. Aquelas que eu fiz em cima da tampa foi as que eu já consegui ali mesmo para poder fazer o vídeo, que o pé é grande, então cai bastante folha. Mas aqui já está ela triturada, vocês podem triturar no liquidificador, coloca bastante tritura e faz assim para poder colocar nas trouxinhas e colocar nas plantas. Essa árvore moringa também solta essas bagens aqui, ó. Só que aqui elas já estão secas, tá? Pra saúde nossa mesmo, o pessoal pega ela. Aqui no meio eu vou ver se eu consigo quebrar aqui para vocês verem. Olha lá, ela tem essa semente. E o pessoal passa direto aqui, com o pé entre o muro. O pessoal passa direto aqui, bate palma, chama e pede dessa semente aqui. Eu vou soltar aqui para vocês verem. Ela solta dessa semente aqui, ó, como vocês podem estar vendo. E bastante gente para aqui e em casa, bate palma, chama e pede folha, galho, essa cabacinha dela aí com essa semente para poder fazer remédio. Que essa planta aqui você pode utilizar tudo, até a flor dela verdinha vocês podem estar utilizando na saúde nossa, não nas plantas, tá? E só que essa sementinha aqui vocês também podem estar triturando, fazendo o mesmo procedimento, colocando na trouxinha para colocar nas plantas, tá? Só deixar um recado para vocês para antes de continuar o vídeo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho comprido porque é uma árvore que tem muitos benefícios, então eu vou explicar bem direitinho para vocês poderem estar obtendo resultados aí nas plantas de vocês, porque todo cuidado é pouco, tá, pessoal? Então temos que se dedicar aí para ter plantas bonitas, que nem essas assim. No meio dessa bolachinha preta aqui, dessa semente dela, tem uma castanha. Essa castanha vai estar seca, ela que vai ter bastante nutriente também. Essa planta inteira tem nutriente, mas aqui também tem bastante e serve para vocês usarem. Caso vocês não tenham na cidade de vocês, procurem na internet algum site que venda dessa árvore, para vocês poderem estar usando aí nas orquídeas de vocês, nas plantas. Então, essa árvore aqui, pessoal, ela está aqui no quintal da casa
por volta tem acho que uns 13 anos por aí já. É uma árvore que não tinha aqui na nossa cidade, que aqui é uma cidade pequena, em volta de 18, 19 mil habitantes. Essa árvore aqui, o meu irmão que mora em Cuiabá, trouxe ela de volta para cá, trouxe ela quando ele estudava lá e ele é engenheiro agrônomo. Essa planta aqui ele disse que era estudada lá na faculdade, então ele trouxe porque já para nós utilizar e tal, para minha mãe tomar, meus pais fazerem remédio quando precisarem, e tá servindo de grande ajuda, tá, pessoal? Então fica a dica aí para vocês. Moringa é o nome dela, tá? Mas antes de vocês usarem ela para saúde própria, pesquisem, tá? Dê uma pesquisada aí para não fazer nada em excesso, porque tudo em excesso faz mal, até a água. Então fica a dica aí para vocês. Essa aqui é a moringa, uma árvore medicinal poderosíssima que pode estar auxiliando aí no cultivo de orquídeas, de cactos, suculentas, rosas do deserto e outro tipo de plantas aí também. Hortas, o pessoal pega bastante as folhas dela seca e coloca de adubo nas hortas. Então vocês podem estar utilizando aí em qualquer tipo de planta. E eu convido você aí que conhece alguém que cultiva alguma dessas plantas ou que não cultiva, mas tem vontade e não saiba, convido vocês a estarem compartilhando meus vídeos com essas pessoas para que elas também possam estar aprendendo a cultivar e começar ao cultivo, porque é um hobby muito legal, muito interessante, tá, pessoal? Esse daqui é outro cataceto que também está com pó de moringa, para vocês terem uma noção. Olha como engordou esse bulbo, engordou muito. Eu tô com medo até de rasgar as folhinhas, mas não prejudica se rasgar, tá? Como vocês verem aí, mais um resultado, tá? Aqui eu gosto de explicar e mostrando o resultado para vocês. Uma dica muito importante para vocês, que eu queria deixar para vocês entenderem, eu faço as trouxinhas assim, do pó da moringa, para mim poder ter um controle sobre as plantas. Controle de adubação orgânica, porque eu não uso a moringa em todas. Que nem eu falo nos meus vídeos, eu gosto de fazer testes aí com produtos naturais para ver qual dos produtos vai dar um desenvolvimento melhor na planta e uma coloração de folha muito saudável, que o que importa é isso na planta, a enraizamento e a coloração das folhas, que diz muita coisa. Como vocês podem ver, ó, as colorações estão fortes, essa brotação de denfal. Mas para quem, e como eu tenho bastante aqui, aí eu faço essas trouxinhas aqui para poder ter um controle melhor da adubação delas. Mas para quem não quer fazer as trouxinhas assim, podem estar fazendo o pó e diluindo ele direto no vaso, colocando sempre em volta, tá? Colocando sempre em volta assim, ó, do vaso, nunca colocando aqui perto, onde fica mais concentrado no rizoma da planta, sempre em volta, tá? E vocês podem estar colocando e deixando. Eu faço as trouxinhas para ter um controle melhor. E pessoal aí que vai ficar na dúvida se pode colocar a folha da moringa na água, ferver e depois na hora que esfriar borrifar nas folhas, eu não recomendo, porque a moringa ela vai ser uma adubação orgânica, então vai ser muito mais benéfico você pegar as folhas, secar, triturar para depois estar colocando nos vasos, tá? Não tem a necessidade de colocar na água, ferver e depois fazer a borrifação. Esse triturado vai ficar muito mais melhor aí para vocês. Vai dar um pouquinho de trabalho, vai, mas depois vocês vão ter resultados maravilhosos aí nas plantas de vocês, tá? O uso dessa árvore aqui, medicinal, também pode ser para gente de uso pessoal. Eu mesmo, eu gosto de fazer atividades físicas, faço musculação, e eu uso a moringa para uso pessoal. Eu pego as folhas dela, lavo bem lavada, coio para secar. Depois que seca eu trituro, pego uma colher normal de comida e jogo no almoço ou na janta, uma vez por dia. Um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Para mim, vai servir como um aminoácido e um multivitamínico, entendeu, pessoal? Então, para as nossas plantas aí também é muito benéfico. Vocês podem estar usando aí sem medo, tá? É que nem eu disse, pesquisem aí em algum site, você não tem, vê aí na sua cidade onde tem, pede uma muda e planta, que vocês nunca mais vão gastar dinheiro aí com adubação orgânica. Só com esse pé de moringa na casa de vocês, vocês vão ter sempre uma adubação orgânica aí
de primeira linha para as plantas de vocês, tanto orquídeas, rosas do deserto, cactos, suculentas e por aí vai, tá pessoal? Horta também. Aqui no meu orquidário eu uso de adubação química só o osmocote, que é essas bolinhas aqui, vocês podem estar vendo aí, são essas bolinhas aqui. Só ele, porque é um fertilizante de liberação lenta, dura 6 meses aí, então não vai agredir a planta. Aí aqui a gente usa só ele de produtos naturais, como o cravo da Índia, o hibisco, o alho, a babosa, a moringa e por aí vai. Se você fizer um corte na planta de vocês aí, e vocês não tiverem canela em pó para passar, mas se alguém aí tiver essa moringa em casa, caso não saiba, se você tiver o pó da moringa triturado bem fininho, igual o pó de canela, vocês também podem estar passando ele no corte da planta, que ele vai servir de cicatrizante aí nas plantas também, tá pessoal? Pelo menos aqui nas orquídeas. Antes de vocês fazerem outras plantas, façam um teste com a plantinha mais pequena aí que vocês têm. Eu sempre faço os testes nos meus catacetos repetidos, que eu tenho bastante deles, como o cataceto osculato, que é uma orquídea que eu tenho aqui, eu acho que mais de 30 só dela, da mesma espécie. E até que eu tinha falado para vocês divulgarem o canal, que mais para frente, pessoal, quando o canal atingir uns 10 mil inscritos por aí ou mais, eu vou estar fazendo sorteios aí, tá? De orquídeas para os inscritos do canal. Então você que não é inscrito, se inscreva aí e fique atento aí que logo logo vai ter sorteio de orquídea aí para vocês. Então você aí que já é inscrito, agradeço a sua inscrição. Deus abençoe ricamente você e vocês que também não são e possam estar aí se inscrevendo. Fiquem todos com Deus aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Então não se esqueça, tá? Forem fazer o uso da moringa, secar as folhas, triturar, lave antes, bem lavado, tritura, faz as trouxinhas ou coloca direto no vaso da planta, nas bordas, que são as beiradas, tá? São as beiradinhas do vaso, nunca coloca em cima. Podem estar fazendo a utilização aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Convido você aí que não é inscrito a conhecer o nosso canal, divulgue aí para seus amigos que gostam de plantas, cultivam orquídeas, mas não tem muito conhecimento. E logo mais aí vamos estar fazendo um sorteio de orquídeas para vocês aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado e fiquem com Deus e até a próxima.